Bom, pessoal, o que é interessante falar da experiência do GEL é com as propostas, ou as primeiras propostas que surgiram desse pensamento em escala humana. Vale ressaltar que, é claro, outro continente, outra experiência, outro mundo. Estou falando de Dinamarca, estou falando de Copenhague, estou falando de poder público com um raciocínio mais comunitário. A gente está falando de um outro cenário. Mas assim, ele também enfrentou a grita dos comerciantes, enfrentou a grita dos usuários. Ele começa a propor espaços que possam ser compartilhados. Se você já ouviu falar sobre espaços compartilhados, aí tem a ideia, né? Onde a prioridade é o pedestre, aí eu tenho a bicicleta, Copenhague é conhecida como a cidade das bicicletas, né? Aí eu venho moto, eu venho carro, eu venho coletivo e eu venho carro. Olha lá a distância das coisas, né? Prioridade é das pessoas, do usuário, do pedestre, do ciclista. E ele começa a propor isso e não deixa espaço para estacionamento perto dos comércios, os barzinhos da avenida, da rua principal e tudo mais. E aí começa aquela coisa que a gente está acostumado com a neurastenia das pessoas. Ah, meu negócio vai fechar se meu cliente não puder parar na frente. Ah, não sei o quê. E depois começa a conceder. A gente concede isso, né? A gente concede numa avenida que a gente acaba de reformar, revitalizar, não, requalificar, e aí a gente faz um planejamento todo para o sistema viário funcionar para que não utilizem essa via como estacionamento, só pista de rolamento. Dá um mês, 2 meses, no máximo já fizeram alteração. Campo Grande tem um exemplo na Júlio de Castilho que é muito doido, né? Tem horário para estacionar, horário para não estacionar, e horário para estacionar é quase tudo, né? Então qual é o benefício? Não, a preferência é das pessoas, então compartilha, faz espaços compartilhados. E aí é legal falar dessa questão, mas vai misturar pessoas, bicicleta e carros. A lógica é essa. A lógica ainda é mais óbvia, porque o cara que está conduzindo um automóvel, ele vai ficar com um estado de atenção maior, porque ele sabe que aquele espaço lá é utilizado por pedestres, por ciclistas, por pessoas de todos os modais de transporte, e que o carro está inserido nisso. E essa hora a capacidade capacidade não seria um nome certo, o potencial de acidentes reduzido. Se fosse em alguns locais mais culturalmente acelerados, iguais aos nossos, teria muita probabilidade de acidente. Mas aí você vê que esse estado de atenção do motorista ele é contaminante. Um cuida, outro cuida, outro cuida, outro cuida, e descobre que a via de compartilhada é um bom caminho para desacelerar a cidade. Ninguém disse que cidade de desenvolvimento ela é em crescimento ou rápida, acelerada. Essa história de cidade acelerada, a gente já falou um pouco sobre isso, cidade de 15 minutos, e a maior parte das vezes ela é balela. Ela é simplesmente para escravizar um pouco mais a mão de obra, com velocidades para atender domicílio e trabalho e domicílio, para que o trabalhador não tenha contratempos durante seu deslocamento para desempenhar o seu labor. Mas no mais essa velocidade que se imprime para todas as pessoas, não quer dizer que isso seja uma necessidade humana. Isso é uma invenção dos tempos que vivemos. Mas é isso, o Engel insere essas modificações e recebe respaldo do cliente, poder público, que tem uma cultura já de comunitária muito grande. E aí o poder público faz a relação e mantém as premissas de projeto, de intervenção, como válidas. E não abre concessão. No primeiro momento não abre concessão nenhuma. Por quê? Porque as pessoas têm que aprender a utilizar e viver daquela maneira. Depois vai fazendo uma coisa ou outra, por quê? Porque aí vai gerando a cultura de respeito mútuo, e aí você vai ter pedestres andando, inclusive em ruas não compartilhadas, sabendo que tem a preferencial, bicicleta circulando sendo preferencial, e o carro sabendo o seu lugar e a sua vez, porque ele é um transporte desfavorável para as nossas cidades, porque ele não
trabalho coletivo. Muitas das vezes os automóveis estão com um indivíduo só. Veja o custo para potencializar toda essa estrutura para um indivíduo só fazer uso de maneira privativa. Então, assim, precisa de uma conjunção de coisas, mas acho que é mudar um pouquinho essa ideia de que o empreendimento precisa de vaga na porta, é uma delas. A gente precisa respeitar muito mais as pessoas. E a cultura de educação também começa com o pedestre, que também não pode simplesmente ver uma faixa e se jogar nela. Ele tem que aprender a se comportar, a se realizar e tudo mais. A gente vê pessoas aqui diariamente atravessando na faixa, tá certo, mas não fazem nenhuma sinalização da intenção de cruzar a via. Isso é muito perigoso. O condutor quase sempre não está vinculado a saber dessa relação. Ele não tem como adivinhar que aquela pessoa vai atravessar. Às vezes tem gente que fica parado lá numa esquina, no meio de quadro, mas não vai cruzar, né? Então, assim, educação no trânsito, na mobilidade é importante. E o Yangel fez isso pela via de cima para baixo, depois ele trabalhou ela horizontal, todo mundo com todo mundo.